Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a hora que você vai assistir, nem sei em que país você vai estar. Então, como eu estou lendo, né, o livro do Augusto Cury, Ansiedade, como enfrentar o mal do século, do Augusto Cury, vamos para o 7º capítulo, tipos de das janelas da memória. Temos a janela killer, neutra e light. Então vamos para a janela neutra. Corresponde a mais de 90% de todas as áreas da memória. Contém milhões de informações neutras, em tese, sem conteúdo emocional, tais como números, endereços, telefones, informações escolares, dados corriqueiros, conhecimentos profissionais. Todas as informações existenciais registradas no córtex cerebral, desde a aurora da vida vegetal até o último fôlego, estão nessas janelas. Devemos então fazer uma pergunta: essas informações acumuladas são apagadas ou substituídas espontaneamente com o tempo? É difícil dizer se é substituída ou ficam inacessíveis, como o fenômeno registrado automático da memória arquivada de milhares de informações por dia, milhões por ano, e fatível que uma parte seja necessariamente substituída ao passado, reorganizado pelo presente, o fui pelo eu sou, mas muito provavelmente milhões de dados do passado, organizados eletronicamente nas células do córtex cerebral, ficam arquivados não no centro consciente, que chamamos de memória do uso contínuo, MUC, e, assim, na imensa periferia da memória, que chamamos de memória existencial, ME. Tenho segurança em dizer isso porque, quando uma pessoa atravessa uma degeneração cerebral, como o mal de Alzheimer, a área importante da MUC são desorganizadas ou apagadas. E, ao mesmo tempo que ocorre esse acidente intelectual, liberta-se o acesso de informações antes quase inacessíveis, como a das primeiras infâncias, o que leva o paciente a ter recordações e atitudes inerentes a esse período. Janela killer corresponde a todas as áreas da memória que tem conteúdo emocional, angustiante, fóbico, tenso, depressivo, compulsivo, são as janelas traumáticas ou zonas de conflito. Killer, em inglês, significa assassino. Assim como o próprio nome diz, são janelas que assassinaram não o corpo, mas o acesso à leitura de inúmeras outras janelas da memória, dificultando ou bloqueando respostas inteligentes em situações estressantes. Quando o gatilho encontra tais janelas, uma janela fóbica, por exemplo, por mais absurdo que seja o objeto fóbico, um beija-flor ou uma borboleta, o volume ou tensão de tão grande que bloqueia o acesso de milhares de janelas, fazendo que o eu seja prisioneiro dentro de si mesmo, incapaz de dar resultados lógicos. Por isso mesmo, intelectuais, quando estão sob um ataque de pânico ou de ultrafobia, ficam irreconhecíveis, têm reações desproporcional, incoerente e lógico. Janelas killer são janelas que controlam, amordaçam, asfixiam a liderança do eu.
Há vários subtipos de janelas killer, como as janelas do mau humor, ciúmes, raiva, pessimismo, impulsividade, alienação, fobia, excesso de autoconfiança e dependência. Algumas janelas não são apenas traumáticas, são estruturais do tipo P. Sequestram o eu do sujeito. Duplo P quer dizer duplo poder. Poder de encarcerar o eu e o poder de expandir a própria janela ou zona de conflito. Em outras palavras, o poder de adoecer o ser humano. As janelas killer duplo P são construídos a partir do estímulo intensamente estressante, como traição, humilhação pública, ataques de pânico, falências financeiras. Devemos nos mapear e perguntar quais são as janelas killer mais importantes que furtam nossa tranquilidade, nosso prazer de viver, nossa saúde emocional, nossa criatividade, nosso autocontrole. Devemos fazer excursões com coragem em nossa psique, indagar se temos janelas killer duplo P, que amordaçam nosso eu, asfixiam nossas habilidades emocionais, intelectuais. Todos devemos saber que não é possível deletar as janelas killer, não é possível reescrevê-las. Janelas light corresponde a todas as áreas da leitura que contém prazer, serenidade, tranquilidade, generosidade, flexibilidade, sensibilidade, ocorrência, apoderação, apoio, exemplos saudáveis. A janela light, como seu significado em inglês, luz, acender, indicar, ilumino o eu para o desenvolvimento das funções mais complexas da inteligência, capacidade de pensar antes de reagir, colocar-se no lugar do outro, resiliência, criatividade, raciocínio complexo, encorajamento, determinação, habilidade e recomeçar, proteger a emoção, gerenciar pensamentos. O eu entra no palco quando o circo está armado. Vou comentar algo seríssimo sobre por que somos uma espécie que facilmente adoece em seu psique e macula sua história. O fenômeno RAM arquiva todas as experiências vivenciamos, sejam elas prazerosas ou angustiantes. Ele forma e preenche as janelas da memória que serão a base de sustentação e formação do eu, que, como vimos, representa nossa consciência crítica e capacidade de escolha. Quando o eu está relativamente maduro, no final da adolescência e, portanto, relativamente capaz de filtrar estímulos estressantes, descrever sua história, ele já é refém do seu passado, de milhares de janelas com milhões de experiências. E nada disso pode ser deletado, apenas reeditado, o que indica a dantesca dificuldade de mudar a base do que somos. Enfim, quando o eu adulto tem consciência, critica como ser único. A cidade da memória está bem organizada, com um núcleo de habilitação que já dão sustentabilidade a principais características base da personalidade, como timidez, ousadia, sensibilidade, impulsividade, flutuação emocional, humor, determinação, insegurança, raciocínio esquemático, sem uma educação profunda.
O eu, na plenitude da sua liberdade, viverá numa masmorra. Pense na timidez que atinge cerca de 80% dos jovens. O eu pode reciclar, mas é um processo mais difícil e mais delicada cirurgia corpórea. Por isso, advogamos que o eu pode e deve aprender, desde a mais tenra infância, as ferramentas para se controlar, ou seja, à medida que é formado, deve se tornar também uma formadora. À medida que é educado, deve se tornar também um educador da emoção que gerenciador dos pensamentos. A educação clássica ensina aos alunos da pré-escola à pós-graduação milhões de informações sobre o mundo em que vivemos, do imenso espaço até o átomo, mas não ensina quase nada sobre o planeta psíquico, sobre o fenômeno que nos tornam seres pensantes. E por isso tal educação, que antes preparada para a vida, hoje nessa sociedade hipercompetitiva e saturada de informação, forma, com as devidas exceções, meninos com diplomas nas mãos, sem proteção emocional, sem habilidade para lidar com perdas, frustrações, sem a capacidade mínima de filtrar estímulos estressantes e de ser líderes de si mesmo. Perceba que estou falando mais do que de valores, estou falando das funções fundamentais do eu, como autor da sua história. Nesse tipo de educação, é a responsabilidade dos pais ou da escola, de ambos. Não podemos lotear os alunos. Pais educadores têm responsabilidade sobre o futuro emocional, social, profissional dos seus educandos. Muitos pais terceirizam a educação, atribuindo à escola uma responsabilidade e também é deles. É um erro imperdoável. Entretanto, a maioria das escolas se esquiva de assumir sua parte nesse processo. E reitero, eles se encaram de transmitir milhões de dados sobre o mundo em que estamos, mas frequentemente se calam sobre o mundo que somos. O exemplo gritam mais do que as palavras. Provavelmente, mais de 90% da influência que os pais exercem no processo da formação da personalidade dos seus filhos. E deve não aquilo que falam, corrigem, apontam, mas aquilo que são, pelos comportamentos que expressam espontaneamente e que são fotografados pelo fenômeno RAM dos filhos. Quando os pais corrigem o erro dos seus filhos, formam-se uma janela light solitária. É isso somente que é a correção por inteligência. Porém, como vimos, as janelas solitárias não estruturam a personalidade, não formam um núcleo de habilidade do mundo, habilidade do eu. Faz-se necessário uma plataforma de janelas. Muitos pais perdem o respeito e a capacidade de educar, porque não entendem que o comportamento espontâneo de seus filhos formarão grande parte dessas plataformas de janelas. Pais que querem ensinar seus filhos a ser pacientes, mas eles mesmos são impulsivos, ou ensiná-los a ser flexíveis quando eles mesmos são engessados e rígidos, terão pouco sucesso. O exemplo não é apenas uma boa forma de educar, é mais poderosa e eficiente. O exemplo grita mais do que as palavras. Um grande executivo conquista a admiração e influência dos seus liderados
muito mais poderosos em seu comportamento do que pelas suas palavras. Quem traz suas palavras com suas ações precisa aumentar o tom de voz, exercer pressão para ser ouvido. E, portanto, é um péssimo líder. Devemos ser plantadores de janelas light para contribuir para a formação de mentes livres e saudáveis. Reformulação do papel da escola. A escola deve ser um complemento à educação familiar e, para isso, os professores precisam saber educar a emoção e trabalhar as funções mais importantes da inteligência para formar pensadores e não repetidores de informações. Pensadores filtram que ouvem, repetidores de informações obedecem às ordens. Tem baixo nível de consciência crítica e autonomia. Veja o caso da Alemanha pré-nazista. Os alemães ganharam o terço do prêmio Nobel da década de 30, no século XX. O país tinha a melhor educação clássica, a melhor matemática, física, química, engenharia. Entretanto, isso não foi suficiente para empolgar Hitler. Um homem inculto, rude, tosco, mas, ao mesmo tempo, teatral. Quando ele surgiu no cenário com Goldberg, Himmler, Göring e outros, e junto com eles começou seu marketing de massa. Seduziu a juventude alemã. O eu do povo alemão perdeu autonomia. Numa situação especial, capitaneada por insegurança alimentar, fragmentação política, alto índice de desemprego, 30% de humilhação e pesada indenizações aos vencedores da Primeira Guerra, imposta pelo Tratado de Versalhes, um Paul da janela killer. Dominava o inconsciente coletivo dos alemães, comprometendo sua consciência crítica. A educação clássica, embora notável, não produziu pensadores coletivamente para rejeitar ou filtrar drasticamente o marketing de massa. Um jovem alemão daquele tempo sonhava, amava e se aventurava como os jovens de hoje, mas, depois de anos bombardeados pela campanha nazista, sua mente estava tão adestrada que ele poderia ser capaz de matar uma criança judia por não tirar o boné na sua presença. E, minutos depois, se preparar para assistir um concerto musical. Que diferença! Como comento o livro no Colecionador de Lágrimas e destaque no romance psiquiátrico histórico Em Busca do Sentido da Vida. Hitler e Goebbels devoraram primeiro o inconsciente coletivo dos alemães para depois devorarem judeus marxistas, eslavos, ciganos, homossexuais e outros minórios. Tive a oportunidade de discutir esse tema num debate com alemães notáveis, numa Alemanha que hoje é exemplo de país, que respeita os direitos humanos. Quem imaginaria que a nobre Alemanha de Kant Engel seria protagonista daquela atrocidade? Mas a pergunta que não pode calar hoje é: com o tipo de educação clássica atual, que forma repetidores de informações e fissurada pelas redes sociais, atingida frontalmente pelo SPA, estamos preparados para não repetir tais atrocidades?
quando numa nova onda de janela killer, capitaneada por aquecimento global, insegurança alimentar e escassez de recursos naturais, abater o inconsciente coletivo da humanidade? Minha resposta, infelizmente, é não. Formar pensadores, educar a emoção é vital, é urgente. Então, precisamos refletir bem nesse capítulo, porque eu sempre digo, cada um tem a sua função. Seu pai educa, a escola ensina. Até a próxima, o próximo capítulo. Beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês.